Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre essa semana de lua nova. Eu sou a Tata Gentil, eu sou astróloga, criadora aqui do canal. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, se você gostar desse vídeo e de outros que eu tenho aqui, eu peço que, se você quiser, você pode se inscrever no canal para ajudar o Astralizar a crescer e fazer com que mais pessoas também consigam chegar até aqui. Bom, pessoal, a gente finalmente vai acabar janeiro, o mês eterno, né? Porque as retrogradações que a gente teve em janeiro deu uma sensação de que o mês não acabava nunca. Foi um mês muito intenso, com muitas questões internas e externas, né? A gente, para conseguir equilibrar tudo isso, não foi fácil. A gente provavelmente nem não conseguiu equilibrar tudo, foi um mês extremamente cansativo. Até porque a gente está com muitos planetas em Capricórnio e a gente continua, né? São 4, então a gente tem o peso de Saturno muito forte. Como Saturno está em Aquário, a gente tem também uma presença enorme de Urano. E Saturno e Urano continuam em quadratura eterna, do mesmo jeito que foi 2021. Por isso que a gente tem essa sensação de que tudo está muito parecido, porque essa quadratura Saturno-Urano faz com que a gente tenha que repensar as coisas, faz com que a gente tenha que nos reorganizarmos, lidar com o caos, fazer com que a gente se reinvente, faz com que a gente tenha que amadurecer, crescer, lidar com as coisas que não vão sair do jeito que a gente gostaria. E o ser humano, no geral, é uma criança, não sabe lidar com aquilo que, né? No final, a gente é tudo mimado, quer que tudo seja do jeitinho que a gente quer. A gente fica até o tempo todo, às vezes, se iludindo, né? Eu vejo essas pessoas todas querendo fazer esse trabalho da lei da atração, que vai fluir, vai funcionar? Vai, só que você precisa, Urano está dizendo, você precisa, junto com nessa rusga com Saturno em Aquário, se conectar com a sua verdade essencial e colocar o seu propósito a serviço da humanidade. Senão você também não vai conseguir ficar vivendo só do ego, né? Dos desejos do ego, da realização das coisas do ego. Isso precisa estar em equilíbrio. Não é que também vai ser tudo ruim, mas também não vai ser tudo bom, né? E a gente precisa ver que realmente as coisas que estão acontecendo fora da nossa vida e até dentro da nossa vida mesmo precisam desse equilíbrio, precisa dessa nossa presença. A gente precisa estar aqui, a gente precisa parar de querer repetir o passado. Então esse Urano trazendo esse futuro e esse Saturno sendo remexido para a gente curar o passado e viver um futuro realmente novo. E o que é interessante essa semana, que a gente tem uma lua nova amanhã, iniciando fevereiro, uma lua nova em Aquário, no grau 12, que vai ter a presença de Saturno, que está no grau 15. Então a gente tem Sol, Lua e Saturno extremamente presentes ali nessa alunação. Isso é novo, porque a gente não teve nenhuma alunação com Saturno tão presente. Ele estava presente em alguns momentos, mas não tão junto, né? Uma conjunção assim que vai fazer com que a gente precise evoluir. Esse grau 12, com essa conexão com Saturno, pede que a gente saia da nossa rigidez mental, pede que a gente aprofunde as nossas questões, que a gente pare de ir pela cabeça dos outros. Só que muitas vezes, e é para questionar, tá, pessoal? É para a gente questionar tudo que a gente está jogando aqui e tudo que vocês veem e leem e ouvem, que vocês escutem, olhem, sem repreender, sem se fechar, mas também sem ficar engolindo tudo sem filtro. Então também não é nem para fazer o extremo, não, 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 isso não, mas também nem tipo, amém, 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 né? É um momento da gente repensar não só as questões mentais, de tudo que a gente está ouvindo, vendo, mas também para a gente internalizar o sentir, porque a Lua em Aquário, ela traz essa conexão do amor fraternal, né? Só que a gente precisa sair da ansiedade, do medo de repetir. A gente não tem medo tanto do futuro, a gente tem medo de repetir um passado que a gente não quer mais. Só que a gente fica condicionado a repetir essas coisas. E no fundo, todo mundo quer se libertar disso. A gente não sabe exatamente o que, mas parece que tem alguma coisa que vai perseguindo a gente fala, mas isso é o nosso inconsciente
falando com a gente o tempo todo de que, olha, precisa ser revisto questões do passado, a gente precisa aceitar a nossa ancestralidade, a gente precisa aceitar o nosso passado, a gente precisa aceitar o nosso presente, para daí então a gente conseguir fazer mudanças no aqui e agora, porque já o futuro ele ainda não existe. Aí entra a tal da lei da atração que as pessoas falam tanto. Se você não está vivendo o aqui e o agora, se você não está conectado nesse tempo de Saturno real, porque o tempo tem essa conexão do tempo e espaço, então é um fragmento, uma fração de segundo onde você consegue estar nesse tempo e espaço. E quando você consegue fazer essa conexão aqui, você então consegue jogar essa fagulha mental para o universo capta isso e aí você entra numa conexão de fé. E por que eu estou falando isso? Porque a Lua vai passar por Peixes, vai passar por Júpiter, vai passar por Netuno essa semana e vai chegar em Áries no final de semana, onde a gente já vai ter no dia 4 a entrada de Mercúrio direto em Capricórnio. E a gente vai ter Mercúrio junto com Plutão, eles estão juntos desde a semana passada, e a gente tem Vênus e Marte juntos em Capricórnio. Então tudo isso também favorece o nosso final de semana ser extremamente reconstrutor, da gente resgatar coisas, da gente ter ânimo para colocar a mão na massa, da gente literalmente parece que saiu algumas coisas e a gente consegue ter uma garra, uma coragem para ir profundamente nas questões que a gente precisa resolver. E ainda que não tenha tantas questões, porque tudo já pode ter sido resolvido, que ótimo, né? Que a gente conseguiu nessa retrogradação de Vênus e Mercúrio resolver tudo, mas ainda que muitas coisas realmente já foram resolvidas, foram desligadas, enfim, limpas, e a gente pode ter assim um terreno bem fértil, bem novo à nossa frente para a gente semear, porque a gente vai estar numa lua nova em Áries, para a gente semear o que a gente realmente quer, né? Da gente ir atrás, ter atitude é muito importante, né? Então, essa lua nova, retomando com Saturno, faz a gente conseguir realmente colocar essa semente no lugar certo, nesse tempo e espaço que a gente quer, para que a gente consiga ter uma evolução. Só que a gente precisa ir e construir a nossa vida, não é muito o que a gente quer, a gente precisa soltar isso, não é muito o que eu quero, mas o que é bom para minha evolução, para essa vida aqui e agora, né? Então a gente precisa ter essa confiança em algo maior, não importa a sua crença, que a crença no fim das contas não importa, porque todos os caminhos levam a Deus, não existe uma verdade só, não existe uma crença só. Então não importa o que você acredita, não importa o que você vê, se você fala com ET, fadas ou com Jesus, você precisa ter essa conexão consigo mesmo, você precisa internalizar esse Cristo interno, né? Essa luz. E fazer com que a sua vida realmente vá para um caminho que te traga essa sensação de completude, de plenitude, de integração. Senão a gente vai continuar nesse vazio, gente, nessa ansiedade. O que é ansiedade? É você estar fora desse ponto, porque a gente precisa viver o nosso Dharma e o nosso, né, e limpar as questões do karma, né? Então a gente precisa viver, e o karma também não tem nenhuma coisa boa ou ruim. Todo mundo está vivendo questões kármicas, mas quando a gente está bem integrado nisso, não pesa, né? A gente consegue ir para esse caminho e sabe lidar com o caos de uma forma que o caos ele vai continuar existindo, porque a gente está passando por uma transição planetária, por uma limpeza. Não queira esperar que tudo fique ordenado no mundo de uma hora para outra, porque não vai. E essa lua nova em Aquário, ela ainda vai trazer muitas rigidezes, ela ainda vai trazer muitas contradições, muita dualidade, muita gente ainda apontando o dedo uma para outra. As pessoas ainda não sabem lidar com essa fraternidade, com essa igualdade, com essa liberdade. Enquanto a gente não trabalhar para a nossa própria libertação, o ser humano ainda vai achar que o outro não pode ser livre. Porque se eu não sou livre, quem é você para ser livre, né? E querer viver a sua vida. Então isso é uma profunda inveja, um profundo rancor, uma profunda raiva dentro do ser humano de ver o outro livre, feliz, sendo um ET verde, e você tão certinho, tão humano, tão igual, tão normal, e não é feliz, né? Então assim, cada um tem que encontrar a sua
estranheza dentro de si, porque ninguém é tão normal assim, né, gente? A gente não é tão normal assim pra gente se encaixar feito pecinhas de Playmobil. A gente não é igual. A gente tem coisas muito parecidas, somos humanos. Mas a gente tem que ver que, assim como os cães, todos são cachorros, mas cada um tem um formato, uma raça, um jeito. E o cachorro, você tá lá vendo, ele não olha pro bulldog e fala, nossa, esse daí, não, esse daí ele é esquisito. Não, esse aí vira lata, nossa, não, esse aí... E o ser humano, ele faz isso, ele faz essa distinção de raça, de cor, de crença. Então isso tudo precisa... A gente precisa rever isso, né? Urgentemente, porque é isso que está fazendo com que a gente se destrua o tempo todo, vá para um caminho de desigualdade, de escassez. Quer dizer, um ser humano que pensa que algumas coisas são só para ele e os outros não podem ter. Então, assim, isso está em processo, não vai acontecer tudo isso agora, né? O pessoal acha que eu sou muito poliana, que eu acho que tudo... Mas é um processo, vai demorar 1000 anos, 500 anos, mas a gente está nesse caminho. Quanto antes a gente puder ser livre, de fato descobrir a nossa essência, a nossa capacidade, ter essa conexão de soltar. Olha, a Lua vai passar em Peixes, Júpiter e Netuno, vai ser uma semana ainda meio caótica, vai ser uma semana ainda de reorganização, as emoções estão ainda mexidas, Mercúrio só vai ficar direto na sexta-feira, em Capricórnio ainda a gente está reorganizando coisas profundas de dentro para fora, a gente ainda está saindo de condicionamentos, a gente ainda está trabalhando com nossas questões emocionais primárias, instinto, raiva, sensação de impotência, medo, a gente ainda está coisas básicas, que a gente não consegue, que a gente parece que fica patinando ainda em algumas coisas, mas a gente já tendo consciência disso tudo, é um caminho para a gente. E outra, quando a gente entra nessa conexão de lua nova em aquário, a gente vai buscar ajuda, a gente vai se conectar com pessoas que têm a ver com a nossa energia. E isso também não quer dizer se desligar do resto do mundo. Não, a gente pode se dar bem nas bolhas, as bolhas podem se abrir, as bolhas podem se misturar, pode acontecer uma movimentação de egrégora, pessoas saindo de grupos entrando em outros, porque as mentes vão mudando e isso faz parte da evolução do ser humano. A gente não pode mais ficar pensando tudo do mesmo jeito, né? Nasce, vive e morre pensando igual. Então, essa lua nova de aquário pode fazer você repensar muitas coisas e descobrindo novos mundos, abrindo a mente para coisas novas, para coisas novas dentro de você mesmo aceitar coisas dentro de você que você não estava nem pensando antes, assim, que você nem cogitava, né? E isso para tudo, para planos de vida, para trabalho, para relacionamento, para amizade, enfim, para descoberta de novos talentos, tudo isso pode fazer com que você tenha um futuro alinhado com o seu propósito de prosperidade, sem ansiedade, né? Por quê? Porque você aceitou essa estranheza dentro de você, esse novo lugar que você estava com medo, que você estava rejeitando por preconceito, porque você aprendeu que não podia. A própria mediunidade, espiritualidade, as questões psíquicas que todos nós temos, Aquário mexe muito com isso e a maioria das pessoas tem medo de lidar com isso tudo, né? Então, isso é uma coisa que todo mundo precisava buscar, porque todos nós temos essa potencialidade, né? É isso, pessoal. Eu tô meio rouca, mas eu já falei bastante da nossa semana. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana de lua nova, de grandes libertações, de muita evolução, de renovações, para um recomeço aí para fevereiro ser um mês mais... Vai ser intenso também, mas que a gente consiga ter mais autocontrole, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.